Disseram-lhe que a grande guerra foi travada na lama, um confronto entre soldados, trincheiras e aço. Mas isso é apenas metade da história. Por trás do estrondo da artilharia, havia outro tipo de campo de batalha. Silencioso, invisível e muito mais duradouro. Foi travada nos cofres dos bancos centrais, nos pisos de mármore das bolsas de valores e nos escritórios de homens que nunca ouviram um único tiro. Os soldados derramaram sangue, os banqueiros movimentaram números, e as escolhas que fizeram durante esses anos iriam remodelar o mundo inteiro, incluindo o sistema que rege o seu dinheiro hoje. Se imagina a guerra apenas como uma questão de política e exércitos, pense novamente. A Primeira Guerra Mundial provou algo que os generais sempre sentiram, mas nunca lhe admitiram. O dinheiro em si é uma arma, e uma das mais mortíferas já criadas. No início da década de 1910, a Europa já tremia à beira do abismo. Todos os impérios temiam os seus vizinhos. As alianças envolveram o continente numa teia de suspeitas. Todos os discursos sobre honra e destino escondiam uma verdade simples. A guerra moderna não poderia ser travada sem somas inimagináveis de dinheiro. E aqui reside o cruel paradoxo. Quando os líderes escolheram a guerra, também escolheram a dívida. Cada soldado que marchava para a frente de batalha era seguido por um exército invisível de contabilistas. No início do conflito, a maioria dos governos ainda acreditava que ele seria curto, talvez terminado até o Natal. Eles achavam que poderiam pagá-lo da maneira antiga, com ouro, empréstimos limitados e doações patrióticas. Em poucas semanas, essa ilusão se despedaçou. A guerra consumiu dinheiro mais rápido do que qualquer ministro poderia contar. Os orçamentos evaporaram-se. As reservas de ouro escoaram-se como sangue de uma ferida. No verão de 1914, a ordem financeira da Europa ainda girava em torno do padrão ouro. A crença de que cada nota de papel era uma promessa, trocável por metal real. Isso dava credibilidade às moedas, mas também acorrentava os governos. O ouro era finito. A confiança dependia da moderação. A Grã-Bretanha, a França e a Alemanha tinham reservas respeitáveis, mas a matemática era implacável. Assim que milhões de homens foram mobilizados e as fábricas passaram de bens para armas, as despesas explodiram. A Alemanha estava a gastar mais de 10 milhões de marcos por dia. A Grã-Bretanha logo atingiu 2,5 milhões de libras por dia. A esse ritmo, os cofres ficariam vazios em poucos meses. Então, uma a uma, as grandes potências quebraram as suas próprias regras. Elas suspenderam o padrão ouro, uma confissão silenciosa de que as suas moedas não eram mais garantidas por metal, mas apenas pela fé. Foi um momento de revolução silenciosa. O dinheiro, antes vinculado a algo tangível, tornou-se uma questão de crença. As impressoras substituíram as minas. As promessas substituíram o ouro. E uma vez que os governos experimentaram essa liberdade, nunca mais voltaram atrás. Foi então que a verdadeira guerra financeira começou. A Alemanha, isolada dos mercados internacionais e bloqueada pelo mar, voltou-se para dentro. Os seus líderes apelaram ao patriotismo, exortando os cidadãos a emprestar as suas poupanças à pátria. Cartazes mostravam soldados corajosos e famílias sorridentes, prometendo o reembolso após a vitória. E milhões obedeceram. Mais de 100 mil milhões de marcos foram arrecadados por meio desses empréstimos de guerra. Mas quando a derrota chegou, os títulos se tornaram fantasmas de papel. As poupanças desapareceram da noite para o dia. Toda uma classe média se viu arruinada. O terreno perfeito para a raiva, a conspiração e o extremismo. As feridas econômicas, ao contrário das físicas, nunca cicatrizam de verdade. Elas apodrecem ao longo de gerações. A Grã-Bretanha tinha um tipo diferente de arma, a cidade de Londres. Ela ainda era o centro financeiro do mundo, e a libra esterlina ainda inspirava confiança. No início, o governo britânico tomou empréstimos modestos, emitindo títulos do Tesouro e apelando para o dever público. Mas logo atravessou o Atlântico, aproveitando os vastos fundos de crédito dos Estados Unidos. Em Nova York, banqueiros como J.P. Morgan viram o que os políticos não conseguiam ver: lucro. Eles tornaram-se a tábua de salvação financeira dos aliados, organizando empréstimos, gerindo compras e cobrando generosamente por cada transação. Quando os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra em 1917, Wall Street já a financiava há anos.
Isso não era caridade, era poder. Enquanto a Europa sangrava, os Estados Unidos enriqueceram, passando de devedores a credores, de seguidores a mestres. Foi assim que começou o chamado século americano. Não nas trincheiras, mas nos livros contábeis. A França seguiu um caminho entre a esperança e o desespero. Já enfraquecida pelos custos das fortificações e assombrada pelas memórias de guerras anteriores, ela dependia fortemente de empréstimos internos e externos. Os cidadãos franceses, famosos pela sua parcimônia, investiram as suas poupanças em títulos do governo, convencidos de que estavam a ajudar a defender a própria civilização. Mas grande parte do financiamento mais profundo veio novamente do outro lado do Atlântico. Tal como a Grã-Bretanha, a França tornou-se dependente do capital americano, uma corrente silenciosa que mais tarde moldaria a sua política e o seu orgulho. Quando as armas finalmente se calaram, essa dependência tornou-se um laço de dívida. Entretanto, no leste, a Rússia estava a entrar em colapso sob o peso das suas próprias ambições. O império era enorme, mas frágil. As suas reservas de ouro pareciam impressionantes no papel, mas o seu sistema bancário era primitivo e a sua infraestrutura estava destruída. À medida que as derrotas se acumulavam e a inflação disparava, a confiança evaporava-se. Em 1917, o rublo era uma sombra do que fora, e o regime do czar caiu com ele. As revoluções nunca se resumem apenas a ideias. Elas também têm a ver com carteiras vazias e dinheiro sem valor. No final da guerra, a escala de gastos desafiava a da imaginação. Os aliados haviam consumido mais de 140 bilhões de dólares. As potências centrais, quase metade disso. Esses números eram maiores do que a renda nacional combinada dos combatentes antes do início da guerra. O resultado foi um mundo sufocado por dívidas e uma ordem financeira destruída de forma irreparável. O padrão ouro, outrora o pilar da confiança, estava morto. A inflação disparou. Na Alemanha, o colapso tornou-se apocalíptico. No início da década de 1920, um pão custava bilhões de marcos. As pessoas carregavam seus salários em cestas. Ao anoitecer, eles já não tinham valor algum. Os pobres e os cautelosos pagaram o preço. Os ricos, como sempre, encontraram uma saída, transferindo seus ativos para o exterior, comprando terras ou simplesmente ficando mais próximos do poder. E aqui reside o padrão cruel que nunca nos abandonou. Em todas as guerras financeiras, os pequenos aforradores são os primeiros a sangrar. A Primeira Guerra Mundial ensinou aos governos uma lição perigosa, que podiam financiar o impossível separando o dinheiro da realidade. Descobriram que o ouro podia ser suspenso, que a dívida podia ser envolta em patriotismo, que as promessas podiam substituir os ativos. E, uma vez aprendido esse truque, usaram-no repetidamente. Quando os funcionários públicos hoje lhe dizem que o sistema é sólido, lembre-se disto. Em 1914, eles disseram a mesma coisa. E milhões acreditaram neles, até que o seu dinheiro se transformou em pó. Quando as armas finalmente se calaram no final da década de 1910, o mundo parecia menos uma parada de vencedores e mais um livro-razão encharcado de tinta vermelha. Nações que antes dominavam os oceanos agora deviam mais do que jamais poderiam pagar. E o novo império que surgiu das ruínas não carregava uma bandeira no campo de batalha, carregava um balanço patrimonial. Os Estados Unidos, antes devedores, agora detinham as maiores reservas de ouro e a posição de credores na história da humanidade. A Europa, o antigo coração das finanças globais, estava afogada em obrigações. A Grã-Bretanha devia a Washington mais de 4 mil milhões de dólares. A França, mais de 3. Mesmo as nações menores estavam envolvidas em promessas que nunca poderiam ser cumpridas. Sem disparar outro tiro, Wall Street substituiu Londres como a capital do dinheiro global. Mas essa não foi uma vitória pacífica. Porque quando as guerras são financiadas por empréstimos, a paz se torna sua própria guerra. A Grã-Bretanha e a França, desesperadas para manter a confiança dos cidadãos que compraram seus títulos de guerra, agora precisavam encontrar outra pessoa para pressionar. Essa pessoa era a Alemanha. O Tratado de Versalhes exigia uma quantia tão vultosa que nunca poderia ser paga. 132 mil milhões de marcos ouro. Era uma punição e um pagamento. Era também uma fantasia. A economia da Alemanha estava destruída. O seu povo passava fome. Cada tentativa de cumprir os termos
Imprimir mais dinheiro, enviar carvão e mercadorias para o estrangeiro só piorava as coisas. No início da década de 1920, a inflação tornou-se catastrófica. Os trabalhadores carregavam carrinhos de mão cheios de notas só para comprar pão. As crianças brincavam com notas porque os brinquedos eram mais caros. E em meio a esse caos, a raiva começou a fermentar. Raiva que logo encontraria voz nos demagogos da década seguinte. As sementes da próxima guerra já brotavam nas fissuras da anterior. Enquanto isso, a Grã-Bretanha tentava recuperar seu antigo prestígio por meio de um gesto de confiança. Em 1925, o governo restaurou a ligação da libra ao ouro ao seu valor pré-guerra, como se nada tivesse acontecido. A decisão, impulsionada por Winston Churchill e pela elite financeira, tinha como objetivo mostrar força. Em vez disso, estrangulou a economia. As fábricas fecharam, as exportações entraram em colapso, o desemprego disparou. Era como forçar um membro quebrado a voltar ao lugar sem curar o osso. A deflação se espalhou, os salários caíram e greves varreram o país. O império que outrora governou metade do globo agora estava apertando seu próprio laço em nome da estabilidade. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos enfrentavam um problema diferente: a abundância. Eles tinham o ouro, o crédito e a confiança do mundo. Mas a prosperidade traz tentação. Os bancos americanos começaram a emprestar pesadamente à Alemanha, não por compaixão, mas por cálculo. A lógica era circular: emprestar à Alemanha para que ela pudesse pagar reparações à Grã-Bretanha e à França, que então poderiam pagar de volta aos Estados Unidos. O dinheiro circulava em loops elegantes. O Plano Dawes de 1924 e o Plano Young de 1929 formalizaram o ciclo. No papel, parecia estável. Na verdade, era um carrossel girando cada vez mais rápido, sem motor por baixo. Quando a Grande Depressão chegou, o mecanismo travou. Os empréstimos secaram, as moedas entraram em colapso e a torre de crédito cuidadosamente construída desabou. A ordem financeira nascida da guerra durou apenas uma década. A lição deveria ter sido óbvia, mas nunca é. Cada geração acredita que o seu sistema é permanente, até que a ilusão se rompe. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um choque de impérios. Foi o protótipo da crise financeira moderna. Ela provou que os governos podiam suspender o ouro, imprimir dinheiro sem limites e convencer os cidadãos de que a dívida era um dever. Ela provou que a propaganda podia transformar a inflação em patriotismo e que os verdadeiros vencedores da guerra eram, muitas vezes, aqueles que nunca lutaram nela. O dinheiro e o poder se fundiram completamente. E uma vez fundidos, eram quase impossíveis de separar. Veja o padrão que se seguiu. Na década de 1930, a depressão e o desespero alimentaram novas ditaduras. Na década de 1940, outra guerra chegou, financiada pelos mesmos truques, aperfeiçoados pela nova tecnologia. Quando as armas pararam novamente, o mundo criou novas instituições: o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, com o objetivo de estabilizar o que antes havia entrado em colapso. Mas por baixo, a lógica permaneceu a mesma: a dívida como força vital, o crédito como controlo. A maquinaria da Grande Guerra tinha simplesmente sido reconstruída com peças mais brilhantes. Décadas mais tarde, os mesmos fantasmas reapareceram. As tempestades inflacionárias da década de 1970. As quedas dos mercados emergentes da década de 1990. O colapso global de 2008. Cada vez, a linguagem mudava. Estímulo, liquidez, flexibilização quantitativa, mas a história não. Os governos prometeram que a crise era temporária, que os fundamentos eram sólidos, que tudo voltaria ao normal. E a cada vez, os poupadores comuns pagaram o preço com salários reduzidos, preços em alta ou poupanças que perderam o seu valor silenciosamente enquanto dormiam. Pense em 1914. Esse foi o momento em que o dinheiro se desvinculou do metal, quando a fé substituiu o ouro, quando a impressão substituiu a mineração. Não foi um acidente, foi uma decisão nascida do pânico. E, uma vez tomada, tornou-se um hábito que o mundo nunca quebrou. Hoje, quando ouvir que a inflação é transitória, quando os limites da dívida aumentarem repetidamente, quando o dinheiro digital for conjurado a partir de nada além de código, lembre-se de onde tudo começou. Lembre-se dos banqueiros em Londres e Berlim que descobriram que a realidade poderia ser suspensa se as pessoas simplesmente acreditassem.
Porque a guerra do dinheiro nunca acabou. Apenas mudou de uniforme. Os governos sempre encontrarão maneiras de financiar o que não pode ser financiado, seja através de impostos, inflação ou perdas invisíveis escondidas no seu custo de vida. E sempre encontrarão uma história para justificar isso. Há um século, o slogan era "Compre títulos de guerra". Hoje é "Apoie a economia". Palavras diferentes, mesma extração. Em todas as épocas, aqueles sem conhecimento fornecem o sacrifício. A dura verdade é que o dinheiro, uma vez desligado da realidade, torna-se um instrumento de manipulação. Recompensa aqueles que controlam o seu fluxo e castiga aqueles que confiam nele. A verdadeira riqueza não é um número num ecrã ou uma promessa de um político. É a capacidade de sobreviver quando as ilusões ruem, a habilidade de ver o padrão antes dos outros. Isso, e apenas isso, é liberdade financeira. A história não se repete com precisão, mas nunca deixa de rimar. O manual escrito na década de 1910, suspender a realidade, imprimir, pedir emprestado, tranquilizar, tem sido usado em todas as crises desde então. Apenas os atores mudam. O público permanece o mesmo. E o custo é sempre pago em silêncio por aqueles que acreditaram. Portanto, da próxima vez que alguém lhe disser que o sistema é estável, lembre-se das trincheiras financeiras que outrora se estendiam por toda a Europa. Lembre-se do dia em que o ouro foi abandonado em favor do papel, e o papel em favor da fé. A Primeira Guerra Mundial pode ter terminado há mais de um século, mas os seus balanços financeiros ainda estão vivos na forma como o seu mundo funciona. A guerra do dinheiro nunca para verdadeiramente. Ela apenas espera pela próxima ilusão em que acreditar.